Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, acendo o canal para você, @o irmãozinho 7969. Você digitar nessa cena no YouTube, vai aparecer uma foto pequena do irmãozinho embaixo no seu celular direita, você clica nela, abre uma maior em cima, você clica de novo e abre os vídeos para você. Assim é no meu, que eu estou te passando, viu? Outro sim, eu sou um cristão, um pregador do Evangelho da Graça. Não pertenço a nenhuma denominação, tá? O meu compromisso é trazer um Evangelho da Graça genuíno até você, conforme o apóstolo Paulo trouxe, que recebeu do Senhor Jesus e trouxe para nós, tá? É isso que eu pretendo trazer também. O meu propósito é que você saiba quem é Jesus, aonde está Jesus e o que ele pode fazer por nós, para você e para todo o resto do mundo. De antemão, vou dizer para você: o Espírito que está dentro de você é do Senhor Jesus. Você fala, você ouve, você alimenta, é através desse Espírito, é por ele. E ele dá vida à sua carne, à minha, toda a carne, tá? Sem ele sair de nós, nossa carne está morta. Então, se Jesus sair de dentro de nós, nós estamos mortos. Então, Jesus é a nossa vida, tá? Nós vivemos por ele. Se ele sair, nós estamos mortos. É isso que eu quero que você entenda. Você entendendo isso, eu já estou super contente. Isso aí, nos meus vídeos, sempre eu vou estar falando aonde é o começo para você entender, tá? Você me perdoa, que me parece, num vídeo passado eu falei o apóstolo Joel, não é, é profeta, tá? Se eu falei, você me perdoa, tá errado. O nome Joel é profeta, tá? Profeta de Deus. É lá nele, o capítulo 2, o verso 28 e 29, é que está escrito. Jesus disse no 28, naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Aquele dia era o dia do juízo final para Israel, tá? Não teve juízo final para o planeta cósmico, não. É Israel, exclusivo. Lá está escrito mundo, é o mundo de Israel, que era o que existia na época. Por isso está escrito mundo lá na Bíblia. Mas é mundo de Israel ali, tá? Quando Jesus voltou a segunda vez, ele falou com o profeta Joel, naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Então, quer dizer, por isso, para você entender, quando hoje até é falado para nós, não, Jesus morreu por nossos pecados, Jesus morreu por outros pecados. Por quê? Mas por que ele morreu por nossos pecados? É simples, a conta é simples assim. Olha só, no dilúvio, ele perdeu o mundo, tá? Só escapou Noé com a família e os 3 filhos e as esposas. Que sobrou. Agora, no juízo final, sobrou uns que o Senhor era escolhido já do Senhor Jesus lá em Jerusalém, que ele pediu um oráculo dele, o oráculo é profeta do Senhor, pediu um oráculo dele para que fosse lá para retirar-se eles 8 anos antes do juízo final, antes do ano 70. Então já estava retirado para Pérea, que o oráculo do Senhor levou eles para Pérea, lá numa cidade chamada Péler. De lá, depois que Jesus chamou ele, depois que o juízo final foi uma matança, tá? Saiu um pessoal para escravidão e o resto saiu para a morte, que morreram, tá? Aquela parte lá que Jesus fala, se você quiser salvar a sua vida, perder lá, que seria o escravo, saiu para a escravidão, aquela época eles tinham só fôlego de vida, tá? No que saiu para a escravidão, eles perderam tudo, quando morreu acabou tudo. E aqueles que morreram, que era a palavra dos profetas que estava dizendo, tá? Aquele que se entregaram à morte, ressuscitou assim junto com o Senhor Jesus. Continua em espírito vivo com o Senhor Jesus, igual todos nós, o seu avô, o seu bisavô, seu filho, o seu irmão, sua pai, sua mãe, que já morreram, estão com o Senhor Jesus, tá? Devido essa palavra que ele disse. Naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Isso quer dizer o quê? Por que ele acabou com o pecado? Você não precisa mais se preocupar com o pecado. Jesus derramou o seu espírito em toda a carne, que era o que a gente procurava, a salvação.
Jesus já deu para nós. Isso está lá em Joel. E mais adiante um pouquinho, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, o capítulo 5, versículo 5, dizendo assim: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Ele falou nesse Espírito Santo, foi lá onde, no Joel, que Jesus falou: derramarei meu Espírito em toda a carne, tá? Esse é o Espírito Santo que caiu em toda a carne, não é só em mim e você não, tá em toda a carne, todo mundo tem. Só que isso é até proibido falar no sistema, né? Não pode falar, porque eles não estão preocupados com Jesus. Eles estão preocupados com a quantidade de membros que eles têm, tá? A preocupação deles é esse. Então, na verdade, vai sair um membro, se ele saber disso. Ele não preocupou com você não está preocupado com o seu bolso. O seu bolso é que está saindo. É isso que ele está preocupado. Tá, meu irmãozinho? É isso que você precisa tomar cuidado. Porque você já tem de graça o Espírito Santo de Deus que Jesus já nos deu. Você não tem que estar procurando salvação não, porque já somos salvos do Senhor. Esse pecado que cometemos hoje aqui, quando nós morrer, é o juízo final para o corpo. O corpo vai para a terra, acabou tudo que você fez, acabou ali. E o Espírito, naquele momento, sobe para o Senhor Jesus, porque é dele. E esse já está salvo. É isso que nós, até outro dia, estava brigando, querendo a salvação, sendo que Jesus já te deu, e nego que eu falo é pessoa, tá? Pessoa, não é cor, não. Tá aí tentando te vender salvação para você, sendo que Jesus já te deu de graça. Foi por isso que ele morreu, e aí, por isso que Paulo diz, lá em Romanos 4:10, está dizendo: o final da lei é Cristo para aquele que crê. Isso aí quer dizer o quê? Ele derramou o Espírito em todos nós, já deu a salvação. Por isso que você não tem mais pecado, tá? Por isso, para ser salvo, porque ele já perdeu dois mundos, o mundo com Noé, o dilúvio, e o mundo agora no juízo final com o general Tito, tá? Então ele falou: não vou perder mais, que nós somos criatura dele, nós somos criados para ele, tá? É isso. Às vezes você acha: eu sou dono de si. Ninguém é dono de si, não. Nós temos o livre-arbítrio da tua carne querer as coisas do mundo e o seu espírito querer as coisas de Deus. Esse é o livre-arbítrio. Só que o que você vai fazendo aqui, a bondade, aquilo que você acha que pode fazer com a tua carne, provavelmente você terá consequência. Se você fizer as coisas de Deus, que é do Espírito, jamais terá consequência. É paz e vida. É isso que está escrito, tá? Você terá paz e vida, até morrer. É paz e vida. Durante que você está em cima de uma cama, com um derrame, um infarto, um mal de Alzheimer, tantas coisas que você pode ficar inutilizado em cima da cama, através de algo que você cometeu ou iria cometer e não sabe. Tá? É isso que o meu propósito aqui é que você fique sabendo dessas coisas, que você já está salvo, a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo é Jesus. Se ele sair de dentro de nós, esse corpo nosso é morto, não tem mais função, é morto. Porque o Espírito é que dá vida à nossa carne, tá? Que dá vida, eu enxergo você através do Espírito, eu ouço você através do Espírito, eu falo com você através do Espírito, porque se ele sair de mim, eu não tenho força para falar, o corpo está morto. Então, a nossa vida é Jesus. É isso que eu quero que você entenda. E os meus vídeos pequenos, de versículo a versículo, é para que você entenda, na medida do possível, que o Senhor me conceder, eu pretendo abrir os versículos, porque estão em espírito, eu pretendo abrir para que você ouça, entende e compreende exatamente qual é o caminho que deve andar, que é o caminho é Jesus, porque ele é a nossa vida, tá? Se ele sair de nós, estamos mortos. Só isso que eu quero que você entenda, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Eu quero trazer você aqui em um versículo aqui da Bíblia aqui, nós vamos falar hoje, ver o que o Senhor Jesus tem aqui para nós. Eu garanto para você que é boa coisa, que Jesus não tem nada de ruim para o seu povo, não, só tem boa coisa, viu? Aqui ele diz assim, é o livro de Romano, o capítulo 5, o versículo é o 10, que ele diz assim: porque se nós
quando éramos inimigo, fomos reconciliados com Deus pela a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A sua vida é o Espírito, tá? Aqui é o que está dizendo aqui. O Paulo está deixando bem claro aqui, ó. Só que essas palavras aqui estão em espírito. Fica difícil para você entender. Aqui é isso que eu acabei de falar aqui para você um pouquinho antes, que nós temos que recolher aonde que ele deu essa aqui, a salvação para nós, no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, foi no juízo final para Israel, tá? Que ele deu para nós o Espírito. Isso aí quer dizer que ele deu a salvação. Nós, em vez de estar livrando de pecado, fazendo penitência para poder ser salvo, Jesus viu que não teria jeito, que a lei tinha 613 mandamentos, 350 e alguma coisa, era tudo que você não podia cometer nenhum. Era impossível. O ser humano ninguém passava. Tá? Então, isso que foi tirado da lei e entrar na graça. O evangelho da graça. Isso que trouxe o Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo, lá em Romanos 4:10. O fim da lei é Cristo para aquele que crê, aquele quem consegue enxergar dentro das Escrituras a salvação que Jesus deu. Tá? Paulo acaba de confirmar em Romanos 5, versículo 5, que ele disse: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Então, é para você ver, nós temos o amor de Deus e o Espírito Santo de Deus. Você quer mais o que, meu irmãozinho? Fala para mim. Você tem tudo que você possa imaginar. Basta aquilo que você ainda não tem, você pedir ao Senhor. Não é querer pedir para o Senhor, só me dá um avião. Você ganha o suficiente para pagar um encargo desse avião? Não ganha. Você tem dinheiro para comprar um avião? Sabe quanto custa? É melhor nem saber, porque é muito caro. Eu estou dizendo para mim, tá? De repente para você não é. Para mim é muito caro. Então, mas você pode pedir ao Senhor: meu Senhor, eu estou andando de ônibus, se o Senhor me arrumar um carrinho que dê para me rodar, eu vou estar satisfeito com isso. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso de um bom emprego, Senhor. Senhor, eu estou jovem, eu preciso fazer uma faculdade, mas eu não tenho condição. O Senhor vai abrir caminho e te dar a condição, que você está pedindo coisa justa que você está pedindo, tá? Você fazer uma faculdade não pode, mas o Senhor abre jeito para você fazer. Ele vai te arrumar um emprego suficiente para que você possa pagar a faculdade e fazer aquele curso que você quer, meu irmãozinho. É assim que você consegue as coisas com o Senhor Jesus. Você pedindo para Ele, mas não precisa estar gritando, não. Senta no seu quarto, fecha a porta, em silêncio você pede para Ele. O seu Espírito que está em você é dele. Você falando em silêncio, Ele sabe o que você falou. É só pedir e crer. Não tem que... não, eu já vou ter como tem. Será que o Senhor vai fazer? Não. Eu já estou aguardando como que já está na minha mão. Não sei que hora, mas vai chegar. É assim, é a confiança, é a fé. Precisamos de fé para saber que Ele existe e que Ele está dentro de nós. Porque está bem escrito no profeta Joel, capítulo 2, 28, e no apóstolo Paulo. Joel, se eu não estiver errado, eu falei profeta. Se eu tiver falado apóstolo, para trás eu falei apóstolo, tá? É profeta Joel, o apóstolo é Paulo, tá? Então, no Romanos 5, eu também já falei, torno a falar de novo. E lá está escrito, Romanos 5, versículo 5, está dito assim: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Então nós temos o amor de Deus e o Espírito Santo de Deus. Você tem tudo do mundo. Basta aquilo que você pedir, mas pedindo com reverência, porque o Senhor é Deus, tá? O Senhor é Deus. Ele não é empregado nosso, nem escravo. E nem ele foi feito para nós, não. É nós que fomos feitos para ele. Por isso que tem que ter a referência. Ele é o único santo que existe no planeta, tá? Qualquer outro que falar que é santo e que fez milagre é charlatanismo, ilusionismo. Quem faz milagres é só o Senhor Jesus.
Não tem ninguém mais que possa fazer milagre. Ah, eu fiz, não fez nada. O Senhor simplesmente te usou. Só isso. Mas quem faz é o Senhor Jesus, tá? Isso eu quero deixar bem ciente para você, para que você saiba das verdades. Que eu estou falando para você que eu fiquei quase 16 anos também no sistema. Cara, eu saí de lá, foi bem pior do que eu entrei, tá? Eu saí pior, que eu não aprendi nada. É pelo contrário, eu aprendi coisa que eu aprendia lá no mundão, eu acabei aprendendo lá dentro, vendo com meus próprios olhos. Coisa que eu, de primeira mão, nem acreditava que aquilo que eu estava vendo seria verdade, tá? Mas era verdade. É só um exemplo que eu estou dando para você, tá? Eu estou falando, é coisa que eu presenciei, não é coisa que, fulano falou, não. Não, eu vi, presenciei, tá? Por isso que eu estou te falando. O meu intuito é que você saiba quem é Jesus, aonde está Jesus e o que ele pode fazer por você. Na hora que você saber que ele pode fazer tudo por você, você vai saber que você não precisa de mais nada, só dele, mais nada. Porque dele, se ele sair de nós estamos mortos. É só para você ter ideia. Se Jesus sair de dentro do ser humano, o ser humano está morto. Quando a pessoa morre é porque ele saiu daquela pessoa, viu? Ninguém mata ninguém. Você pode fazer um furo na pessoa, dar uma facada, dar uma paulada, isso você pode fazer, tá? Mas se ele morrer, foi Jesus que matou. Então é só para você ter ideia e colocar no seu coração que Jesus é tão poderoso para nos criar como para nos tirar também, tá? Para nos ferir, como nos curar também. Esse é Jesus, tá? Ele pode tudo. Tudo que você pensar e imaginar, Jesus pode. É isso que eu quero te ensinar para você e quero que você entenda. É só isso. E voltar para o seu primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Aquilo que te fez, colocou no útero da tua mãe para você nascer. Foi Jesus. Esse foi ele. Tá? Isso não é ensinado, infelizmente, que é o que deveria. O conteúdo que precisamos saber não é ensinado para nós. Se Jesus me permitir, eu quero até a última hora eu poder estar ensinando aquilo que você precisa. Aquilo que você que eu falo é todos nós precisamos saber. Se todos nós sabemos de cara quem é Jesus, de pequeno, quando você chegar grande, você vai atrás de idolatria, atrás de homem, meu amigo? Jamais, meu irmãozinho. Não é isso? Então, meu irmãozinho, é assim que eu pretendo ensinar até quando o Senhor me permitir. Tá certo? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se ele nos permitir, né? Se permitir o próximo, se permitir, esse aqui fica sendo o próximo.